O milionário barbeiro humilha o mendigo negro na barbearia e revela sua verdade chocante. Na pequena cidade de São Vítor, onde o asfalto se encontra com a poeira e a desigualdade social é uma sombra constante, havia um barbeiro que se achava o rei do mundo. Seu nome? Edson Cortés. Ele tinha fama de ser o melhor, ou melhor, o único barbeiro que realmente importava. Seus cortes eram perfeitos, com linhas milimétricas, cada fio de cabelo posicionado com precisão. Edson andava sempre de terno caro, bijuterias brilhantes adornando seu corpo robusto, e a sua barbearia exalava um cheiro de luxo. O chão era coberto por azulejos brancos reluzentes, enquanto paredes adornadas com fotos de celebridades segurando suas tesouras ficavam atrás dele, numa ostentação contagiante. Certa manhã, enquanto os clientes da alta sociedade aguardavam naquelas poltronas de couro, a porta da barbearia se abriu com um rangido familiar, e um homem entrou. Olá, meu amigo. O que você deseja? Edson perguntou, seu tom repleto de ironia. Um corte de cabelo para se sentir um pouco menos você? Por favor, preciso de um corte. Só isso, respondeu o mendigo, a voz rouca, mas firme. Ele era negro, mas sua pele não contava a história de quem já fora estrela. O brilho em seus olhos era como uma chama fraquejando no vento. Os risos da clientela ecoaram na barbearia. Edson se aproveitou da situação. Um corte. Vou te dar um corte na dignidade. Ele apontou para a cadeira. E todos riram, exceto o mendigo, que ficou em silêncio, os olhos baixos. Mas algo mexeu com Edson. Quando seu olhar percorreu o rosto do mendigo, algo dentro dele começou a balançar. Havia uma história ali, algo que ele não conseguia identificar. O mendigo vestia roupas rasgadas, mas uma postagem antiga de Edson na rede social passou flashes por sua mente. Aquele homem era, ou fora uma vez, alguém importante. A cena se tornara intensa, como se o tempo tivesse congelado. Quem você pensa que é para entrar aqui e pedir um corte de cabelo? Você acha que pode se parecer comigo? Edson tornou a zombar. Mas enquanto a pressão se acumulava, o mendigo olhou nos olhos de Edson e murmurou. E você? Não se esqueça de quem te fez cantar. Eu fui seu mentor. Um silêncio pesado tomou conta da barbearia. O riso diminuiu. O passado de Edson, suas raízes, suas memórias de um garoto que sonhava em ser um astro do samba. Tudo desmoronou em um instante. Ele sentiu a pressão no peito, o calor na face, enquanto olhava o mendigo que um dia fora seu guia. O que fazer agora? A arrogância de Edson se chocava com as verdades de sua história. Ele estava numa encruzilhada, entre manter a fachada de milionário bem-sucedido ou enfrentar a verdade crua que poderia redimi-lo. Os olhares de desaprovação e curiosidade dos clientes pesavam cada vez mais. Até onde Edson iria para proteger sua imagem? O que daria para recuperar a dignidade que tanto desprezava? Ficou ali o tempo parado, com uma pergunta ressoando em seu coração. Seria capaz de enfrentar seu passado ou deixaria a verdade enterrada, mesmo que isso significasse perder sua essência? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado tomou conta da barbearia. As risadas dos clientes se calaram na mesma fração de segundo em que as palavras do mendigo
atravessaram o ar como um raio. Edson sentiu seu coração acelerar. Mentor? Eu? Não. Pode ser. A expressão de escárnio se desfez, dando lugar a um misto de confusão e medo. Ele se lembrava de tudo, mas não queria aceitar. Não ali. Não na frente de todos. Os olhares mudaram. Aquele mendigo sujo não era apenas uma figura engraçada. Ele era um eco de um passado que Edson tentava esquecer. Saia daqui! Gritou, a voz tremendo. Você não sabe do que está falando. Mas algo o segurava na cadeira, como se as palavras carregassem um peso que ele nunca quis carregar. O mendigo levantou a cabeça e os olhos dele brilharam com uma intensidade que fez Edson hesitar. Você me esqueceu, Edson, mas eu não esqueci de você. Eu te ensinei tudo o que você sabe sobre música e sobre como viver. Um murmúrio percorreu a barbearia e alguns clientes começaram a trocar olhares. O clima mudou drasticamente. A tensão entre Edson e o mendigo era palpável. Quem é você? Edson estava no limite. Se você me conhece, então sabe que eu não tenho nada a ver com isso agora. Os olhares já não eram mais de desprezo, mas de curiosidade. Você não tem ideia do que eu sou agora. Eu sou uma sombra do que poderia ter sido, e por sua causa, respondeu o mendigo, sua voz grave cortando o ar. Edson quase gritou, mas se conteve. Então o mendigo fez um gesto que congelou o ambiente. Mas na verdade, você também é uma sombra. E não é só isso. Ele respirou fundo, como quem se prepara para o que vem a seguir. Você tem uma irmã, Edson. Uma irmã que você não conheceu. Ela é tudo o que você sempre quis. As palavras foram como um tapa na cara. O que estava acontecendo? A barbearia parecia girar ao redor dele. Edson se sentia perdido. Um buraco se abrindo em seu peito. Ele balançou a cabeça, as informações não se conectando. Para de inventar! Isso não é verdade! Mas a negação soava fraca, como um eco distante. Ele se lembrava de sua mãe mencionando algo sobre uma infância conturbada, mas nunca pensou que poderia ter uma irmã. Nunca quis saber. Ela tá nas ruas, Edson, e precisa de você. O mendigo avançou um passo. Ela é a razão pela qual você tem esse talento. Ela é a razão pela qual você se esqueceu de quem você realmente é. O queixo de Edson se contraiu, um nó na garganta. Ele virou-se, a voz balançando. Não, você não pode. Justo naquele instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu o local. O medo tomou conta da atmosfera. Clientes gritaram e a barbearia virou um caos em questão de segundos. Edson sentiu seu mundo desabar antes mesmo de compreendê-lo. Os bandidos começaram a ordenar que todos se colocassem no chão. E Edson olhou para o mendigo, cujos olhos estavam arregalados. A sua verdade te seguirá, Edson. Prepare-se. E enquanto a conversa de um passado assombroso ecoava em sua mente, algo mais se consolidava em seu coração. A verdadeira batalha estava apenas começando. O que viria a seguir? Uma mistura de insegurança e determinação tomou conta dele. Mas Edson já sabia que não poderia ignorar mais sua história. Não agora. Naquele momento, tudo parecia se interligar de uma forma aterradora e impactante. Silêncio da barbearia foi interrompido pelo som do desespero. Os homens armados, com rostos cobertos, gritaram ordens, enquanto todos se jogavam ao chão. Edson sentiu o coração na garganta. As palavras do mendigo ainda ecoavam em sua mente. Edson se recompôs e pensou em agir. Mesmo em meio ao caos, sua mente tentava ligar os pontos. O que significava a presença daquele homem aqui, nesse momento?
Ele resgatará Edson de uma vida de mentiras? A tensão na barbearia aumentou. Cale-se, velho! Você não importa aqui! Gritou outro pouco à frente, enquanto procurava algo entre as bolsas dos clientes. Os olhares eram de medo e confusão, mas algo dentro de Edson começou a se agitar. Não! O mendigo gritou novamente, agora com uma firmeza diferente. Você não sabe quem eu sou. Edson olhou para o mendigo, cruzando os olhares em busca de uma resposta. Eu sou mais do que um mendigo. Você não pode me ignorar. Os bandidos pareceram hesitar por um momento. O silêncio intrigante fez com que todos na barbearia prendessem a respiração. Edson sentiu o nó na garganta apertar. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, os olhos fixos no mendigo. Então o mendigo fez algo inesperado. Ele se levantou lentamente, como se estivesse se preparando para enfrentar uma plateia. Edson, você se esqueceu de quem sou. Ele respirou fundo, a tensão aumentando. Eu sou seu pai. Um choque absoluto dominou o ambiente. Edson ficou paralisado. Os clientes por trás dele trocaram olhares confusos e incrédulos. O tempo parecia ter congelado novamente. O quê? Você não pode estar falando sério, Edson gritou, mas a dúvida entorpecia sua razão. As memórias de sua infância começaram a vir à tona. Ele se lembrava de um homem, mas nunca pensou que poderia ser ele. Você é louco, meu pai? Ou é? Eu não sou apenas um mendigo. Eu sempre fui seu pai. Abri mão de tudo para que você tivesse uma vida melhor. Eu fiz escolhas ruins, escolhas que me trouxeram até aqui. O mendigo, agora revelado como pai de Edson, falou com uma emoção crua, a voz embargada. Os assaltantes trocaram olhares, sem saber como reagir. O coração de Edson batia rápido. Tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo parecia surreal. Ele se lembrou da infância difícil, dos sonhos despedaçados. Você se esqueceu de mim, Edson. E agora o mendigo ecoou, cheia de dor e esperança. Os bandidos, vendo a tensão se desdobrar, pareciam incertos. Um deles avançou em direção ao mendigo, a faca reluzindo na luz fraca da barbearia. Cale a boca! Você não é nada! Ele gritou, apontando a arma ainda mais perto. Não! Não faça isso! Edson gritou, a adrenalina subindo. Era o momento em que ele precisava decidir o que fazer. Ele poderia salvar seu pai, ou deixar que o passado o consumisse. Uma escolha que poderia mudar tudo. No mesmo instante, o mendigo, sem hesitar, avançou em direção ao assaltante. Um movimento rápido, mas foi a gota d'água. A faca cortou o ar e disparou em direção a Edson. A barbearia se tornou um palco de pânico e desespero. O que aconteceria agora? O que Edson faria ao descobrir verdades devastadoras em meio ao caos? O passado, a vida que ele havia escolhido e a família que ele desconhecia, tudo laceavam em um único ponto. E na fração de segundo que se seguiu, seu mundo mudaria para sempre. A faca cortou o ar como se estivesse dançando em um manto de pesadelos. Mas em um segundo, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ecoou na barbearia, como se o universo estivesse quebrando ao meio. O som não vinha apenas da movimentação dos assaltantes ou do desespero que pairava, mas de algo mais profundo. Um forte clarão irrompeu pela porta da entrada. Edson ficou paralisado. O coração batia feroz, as veias pulsando como se quisessem gritar. Do lado de fora, uma unidade policial emergiu como sombras em um filme de terror, mas em forma de heróis. Os gritos e as ordens deles penetraram nele, estimulando uma adrenalina que era um misto de alívio e medo. Ninguém se mexa, isso é um assalto, ecoaram as vozes firmes. Os bandidos surpresos se revezaram em seus movimentos. Um deles, ao ver a polícia, puxou a arma com desespero
enquanto o outro tentava conter a situação. Mas a confusão era demais. O mendigo, que acabara de revelar ser o pai de Edson, parecia familiarizado com o campo de batalha. Ele avançou em direção ao assaltante, os olhos ardendo com uma ardência antiga. Não, você não pode fazer isso, Edson gritou, avançando na direção deles. A luta de querer salvar seu pai e, ao mesmo tempo, a realidade das revelações cortava seu peito feito faca. Pai, pare! Mas o mendigo, não seu pai, já estava se movendo, os músculos dele estavam prontos para lutar, mesmo que todos estivessem em perigo. Edson se viu não apenas como um filho, mas como um homem, diante da herança daquele homem em sua frente. Cada movimento deles parecia uma dança tensa, uma luta entre o passado e o presente. Você precisa lembrar, Edson, eles não foram só seus inimigos. Sou eu quem precisa ser o herói agora, gritou seu pai, parecendo mais forte do que sua aparência deixava transparecer. O desafio no ar era palpável. Ao mesmo tempo, o mesmo pai que agora se levantava, Edson sentia que perderia aquele momento. Uma segunda chance que nunca teve a coragem de abraçar. Mas então, houve um barulho ensurdecedor que fez o chão tremer. O som se arrastou como um rugido de um vulcão, prestes a entrar em erupção. O teto começou a rachar, pedaços de gesso caíam, e a luz do sol foi encoberta por nuvens de poeira. Os medos de todos os presentes se solidificaram. O assaltante, que estava pronto para disparar, em vez de mirar no mendigo, apontou o revólver para o teto, um ato desesperado e imprudente. A adrenalina tomou toda a barbearia. Vocês acham que estão no controle? Ninguém sai daqui até que eu diga. O homem estava pronto para tudo, e Edson não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Mas o que ninguém esperava veio na forma de uma voz. É hora de encerrar isso. Uma figura encapuzada irrompeu de trás dos homens armados. Era uma mulher, com uma presença intensa, que parecia magnificar o desespero naquele espaço. Calem-se todos, ou será o fim. Sua voz era cortante e autoritária. Edson ficou em choque. Um labirinto de dúvidas e memórias começava a formar em sua mente. Ela era alguém que ele conhecia, mas não conseguia identificar. Estrondos e gritos preencheram o ar, enquanto a figura se aproximava. Uma intensidade de mistério e familiaridade ao mesmo tempo. Quem é você? O mendigo gritou, a tensão quebrando como um fio esticando ao limite. Edson sentia que a realidade estava prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. A pergunta pairou no ar, enquanto a mulher encapuzada tirava a cobertura do rosto de forma dramática. Os olhos de Edson se arregalaram. Era alguém que ele conhecia muito bem. Alguém que havia desaparecido de sua vida antes de ele ter uma chance de entender. Edson, sou eu, sua mãe. O tempo parou. As verdades começaram a deslizar como cartas de um baralho. Todas as memórias maltrapilhas eram refeitas em um turbilhão de emoções. Edson não sabia o que pensar. Como aquilo era possível? O que realmente estava acontecendo? O pesadelo estava apenas começando. As ramificações daquele momento ressoavam em seu coração e em sua mente. O futuro do que seria a vida de Edson agora estava se tornando nebuloso. A barbearia, que outrora era palco de vaidade e aparências, se tornava um campo de batalha emocional. O que Edson escolheria? Aceitar a verdade sobre sua família ou lutar mais uma vez para manter as mentiras que o levaram até ali? O caos estava apenas começando. O tempo parou. As palavras da mulher ecoavam por toda a barbearia. Edson nem conseguia pensar. Sua mãe, a mulher que ele achou estar morta, agora estava bem ali, diante dele, em meio a um assalto. Os homens armados hesitaram, confusos.
As armas ainda estavam levantadas, mas o clima mudou. Um dos assaltantes, o mais nervoso, apontou a arma em direção à sua mãe. Quem você pensa que é? Isso não é hora para histórias de família. O medo estava estampado em seu rosto, mas a decisão de alguma forma estava selada. Ele estava prestes a perder o controle. Se afaste dela! Edson gritou, um grito carregado de adrenalina. Ele se adiantou, ainda sem entender o que fazia. O impulso de proteger sua mãe era maior do que a razão. O trecho de seu coração que se despedaçava tornava-se uma determinação crescente. Mas a situação só piorou. Parem! Outra voz gritou. E de repente, um terceiro assaltante, que estava quieto, se virou com uma expressão de fúria. Ele tinha uma máscara, mas seus olhos brilhavam com um ódio incontrolável. Pare de falar com ela. Aqui não tem espaço para melodrama. E, em uma fração de segundo, um tiro disparou. O barulho foi ensurdecedor, cortando a tensão como uma faca. Edson sentiu o tempo parar novamente enquanto ele observava, em câmera lenta, a arma disparar. A bala perfurou o ar, e em um instante, uma luz ofuscante abraçou a barbearia, seguidas por gritos de horror. Ele não sabia o que estava acontecendo, até que a figura de sua mãe caiu no chão. Um grito sufocado, fugindo de seus lábios. O mundo dele desmoronou. Não, não, não! Ele desabou ao lado dela, olhando para o sangue escorrer enquanto o universo se tornava um borrão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mãe, você não pode fazer isso! Ele gritou, a dor o sufocando. Os clientes estavam em choque. Alguns cobriam a boca em descrença. Outros não podiam desviar os olhos da cena horrenda. Uma mulher começou a chorar em um canto, as mãos tremendo. Rápido! Um dos assaltantes gritou, confundido com o moto contínuo do horror ao seu redor. Vamos sair! Temos que ir! Ele olhou para os outros, como se a indecisão estivesse no ar. Mas Edson não se importava com os assaltantes. Seu mundo estava em pedaços na frente dele. Ele percebeu que conhecia aquela mulher, mas somente agora a sua identidade estava clara. Não era apenas sua mãe, mas a mulher que ele pensou ter perdido para sempre. A mulher que o abandonou. Outro assaltante, ainda nervoso, começou a correr em direção à saída. Edson ficou paralisado, a raiva e a tristeza se misturando. Por que você fez isso? Por que não voltou para mim? Ele sussurrou, ainda segurando sua mãe, que agora estava pálida. O silêncio no ar era ensurdecedor. Uma nuvem de incertezas pairava sobre eles. As sirenes começaram a soar do lado de fora, intensificando o pânico dentro da barbearia. Mas algo dentro dele estava mudando. Ele olhou para os assaltantes, que pareciam cada vez mais assustados. A decisão de manter a raiva ou dar um passo à frente estava em suas mãos. De repente, ele sabia que a verdade sobre seu passado e sua família não poderia ficar enterrada. Você não pode fugir de mim. Sua escolha me traiu. Você me deixou. Edson gritou, enquanto lágrimas escorriam. O que começou como um momento de revelações se tornava uma oportunidade de encarar seus demônios. A presença de sua mãe ali, mesmo ferida, trazia um choque elétrico que ele não conseguia ignorar. Você está errado, Edson. A voz dela, fraca, mas forte, se esforçou para ecoar. Eu voltei, embora você não possa me perdoar. Mas tem algo mais. Nesse momento, um novo assaltante surgiu da escuridão, arremessando algo no ar. Era uma granada. O tempo pareceu desacelerar enquanto Edson reconhecia o objeto. O pânico tomou conta dele e, com um impulso primal, ele gritou: "Não, cuidado!" Mas era tarde demais, e o estrondo ensurdecedor a seguir
iluminou a barbearia com uma explosão de caos. O que exatamente estava prestes a acontecer? O que restaria de Edson, de sua mãe e de todos os presentes após aquilo? A tensão pairava como a fumaça densa ao redor deles, e a única certeza era que depois de aquilo nada seria igual nunca mais. O estrondo da explosão ainda ecoava na barbearia, mas não havia tempo para sentir o abalo. A poeira levantou-se como um manto pesado, envolvendo tudo em uma névoa sufocante. Edson viu sua mãe cair, e um desespero indescritível invadiu seu peito. Não! Ele precisava agir. Precisava salvar o que ainda restava. Os assaltantes estavam em caos. Um deles olhou para o outro, os olhos arregalados. O que fazemos agora? O nervosismo era palpável, o controle da situação escorregando entre os dedos. Mas, antes que pudessem decidir, um novo ruído cortou a confusão. Um grito alto e penetrante que fez o coração de Edson disparar. Era o mendigo. Não, seu pai. Edson! Ele gritou, a voz tremendo de emoção. Socorra! Nós não temos muito tempo. As lágrimas nos olhos dele eram misturadas com sangue. Mas a determinação era imbatível. A cena se desenrolava em câmera lenta. Edson olhou para sua mãe, o rosto pálido contra o chão de azulejos brancos. O tempo parecia estar se esgotando. Pai, não. Edson se virou rapidamente para o grupo de assaltantes. A tensão no ar fazia seu coração pulsar. Se você der um passo à frente, eu juro. Mas antes que pudesse completar a ameaçada, um assaltante aproximou-se, endireitando a arma em direção ao mendigo. A cena era como um pesadelo. Edson sabia que tinha apenas segundos. Ele respirou fundo, um nó se formando na garganta. Não, por favor, gritou. O som emaranhado de desespero e raiva. Ele não podia perder mais ninguém que amava. E nesse instante, algo mudou. Uma fumaça densa começou a se espalhar pela barbearia. Uma cortina impenetrável de cinzas que parecia sair do próprio chão. Edson piscou, não acreditando no que via. A fumaça era vinda de um ponto específico. No fundo da barbearia, uma porta estava se abrindo lentamente, como se alguém tivesse apressado um botão de pânico. Uma luz ofuscante emanava de lá. E uma figura envolta em uma capa escura surgiu, deslizando para fora daquele lugar de escuridão. Basta! A figura gritou, com uma voz que soava tanto familiar quanto ameaçadora. Edson sentiu um calafrio descer pela espinha. Era a mulher encapuzada. Mas não. Não era apenas a mulher que ele conhecia. Quando o capuz caiu, revelando o rosto dela, Edson ficou paralisado. Ela era sua irmã. Gêmea, a mesma expressão e o mesmo olhar. O que você está fazendo aqui? Edson murmurou, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Edson, eu vim para te salvar. Precisamos sair agora. Ela se dirigiu para a mãe dele, ajoelhando-se ao lado dela, enquanto o caos ainda se desenrolava ao seu redor. O mendigo, em estado de choque, não conseguia entender o que estava acontecendo. Você é a minha irmã? Edson finalmente conseguiu articular, confuso e apavorado. A revelação o atingiu como um trem. As peças do quebra-cabeça da vida dele agora estavam se unindo, mas só deixavam um rastro de tragédia. Ela acenou, a face cheia de dor. Mãe, segura firme. Vamos tirar você daqui. Os bandidos estavam tão confusos quanto Edson. A situação, que já era explosiva, agora se tornava mais intensa. A fumaça continuava a espessar, e a figura da irmã que Edson achou que nunca conheceria se tornava a última esperança.
Quem você pensa que é para entrar aqui e sair assim? Gritou o líder entre os assaltantes, a raiva crescendo à medida que a confusão tomava conta. Ele se virou para Edson, a arma apontando, mas sua irmã se colocou à frente, uma barreira de coragem. Eu sou a verdade que você não queria ver. E agora você não tem escolha a não ser ouvir. Os olhares de todos estavam fixos nela. A determinação inabalável em sua voz era como um grito de guerra. Edson não acreditava no que via. Ele tinha perdido tanto tempo sem entender. Justamente quando os assaltantes hesitaram, um novo som ecoou. As sirenes da polícia se aproximavam. Uma cacofonia de vozes se unindo ao caos. Edson e sua irmã trocaram olhares, ambos percebendo que a única saída era a ação. Vamos, pai, Edson gritou, mirando em direção ao mendigo que acabara de se levantar. Seus olhos cheios de uma mistura de raiva e alívio. Precisamos sair agora. Mas, naquele momento, um dos assaltantes disparou a arma em direção à irmã. O disparo cortou o ar e o tempo parou novamente. Edson se lançou para a frente, mas não havia como evitar. O som do tiro ressoou na barbearia e todo o espaço parecia tremer. Ele viu a expressão de horror no rosto da irmã enquanto a bala se aproximava. A dor de uma bala acertando um coração inocente. A cena marcada por flashes de luz e sombras. E quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, Edson não sabia o que encontraria ao seu redor. Familiares se tornaram estranhos, a verdade se transformou em mentiras. O que restaria? A resposta estava se formando, mas o que seria? Ninguém sabia. A barbearia, aquele lugar de poder e ego, tornou-se um palco de segredos e perdas. E agora a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O disparo cortou o ar e o tempo pareceu congelar. Edson viu a irmã ser atingida, e em um segundo, tudo se transformou em um caos absoluto. O grito que saiu de sua boca se misturou ao barulho da explosão. Mas naquele momento, ele não conseguia ouvir nada. Apenas o silêncio pesado do desespero. Ela caiu, o corpo dele tremendo, quando ele percebeu que a última chance de reencontrar a família também estava sendo cruelmente arrancada dele. Mãe, irmã, não! A dor estourou em seu peito, como se um buraco tivesse sido aberto, drenando toda a esperança que restava. Ele se atirou para o lado dela, segurando o corpo fragilizado. A cena estava se desdobrando em um espectro de horror. O mendigo, agora revelado como seu pai, se apressou até eles, os olhos com uma mistura de dó e raiva. Ela precisa de ajuda, Edson. Mas o que Edson via era uma imagem cada vez mais distorcida. Os clientes estavam em estado de choque, alguns chorando, outros incapazes de se moverem. Ele olhou ao redor, procurando resposta, mas a única coisa que encontrou foi a confusão. O assaltante que tinha disparado a arma agora estava paralisado, e os outros estavam apenas olhando, sem saber se deviam agir ou fugir. Levem-na para o hospital, Edson implorou, desesperado. Mas as palavras saíram como um sussurro, quase perdidas entre os estrondos do pânico. Ele sentiu a mão da irmã esfriar, e naquele instante ele percebeu que a vida dela estava desvanecendo. Não, por favor, não me deixe! Ele segurou seu rosto, tentando lembrar de cada detalhe, enquanto as lágrimas escorriam. Neste momento, uma nova figura apareceu na barbearia. Era a mulher encapuzada que havia surgido antes. Edson ficou paralisado.
O que mais poderia acontecer? A mulher rapidamente se desfez do capuz, revelando um rosto que ele reconheceu como o de sua mãe. Havia uma estranha familiaridade, mas o choque foi como um tapa. Mãe! Edson! Ela gritou, se apressando em meio ao caos, em direção a eles, mas ele deteve os passos dela. Você tá viva? As palavras eram quase um lamento. Se enquanto a expressão de choque dela se mesclava, ele sentiu que havia um segredo escondido por trás da máscara de sua mãe. Eu sempre estive por perto, disse ela, os olhos fixos na irmã ferida. Eu fiz coisas terríveis, decisões que me fizeram desaparecer. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Sua voz tremia, mas Edson não conseguia ouvir. A visão de sua irmã sangrando fazia tudo parecer irrelevante. Mas como? O que você está falando? Por que nunca? Edson começou a perguntar, mas o assaltante, percebendo a distração, avançou. Um movimento brusco, e em meio à confusão, ele segurou sua mãe, pistola em punho. Chega! Ninguém vai sair dessa barbearia. E vocês dois, parem de falar, ou vou acabar com isso aqui. Mas no fundo do quarto, um nebuloso segredo estava prestes a ser revelado. A mulher, que agora era mais que uma simples figura, pronunciou palavras que mudaram tudo. Edson, sua irmã não é quem você pensa que é. O coração dele disparou e o tempo parou novamente. Ela não é sua irmã, pelo menos não do jeito que você imagina. Ela foi escolhida. A revelação atingiu como um trovão. A barbearia, que já era um turbilhão de emoções, se tornou um caldeirão de incertezas. Edson olhou para ela, buscando respostas que nunca poderiam ser dadas. Não, não pode ser verdade, ele gritou. Deixe de brincar com isso. Mãe, ela é minha irmã. Não sou sua irmã, Edson. A figura feminina gritou, lágrimas brotando nos olhos. Sou alguém enviado para protegê-lo. Sua verdadeira irmã está em perigo. Edson sentiu seu mundo desmoronar. A verdade que ele havia atacado como uma arma estava agora sendo devolvida em forma de um enigma. As palavras ecoavam em sua mente como um eco aterrador. O assaltante, procurando controle, hesitou. Mas Edson se lançava em direção à incerteza. Ele precisava saber a verdade. Precisava entender o que estava acontecendo. Lado a lado, sua mãe e sua irmã estavam entrelaçadas em um mistério que poderia consumir tudo. O que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? E em meio a gritos e desespero, o imóvel dos sentimentos foi subitamente interrompido por um barulho ensurdecedor. O teto da barbearia, já danificado após os ataques, desabou sob o peso do que havia se acumulado. A cena transformou cada figura em silhuetas desenhadas em uma tragédia incompleta. E enquanto os destroços caíam, tudo o que Edson conhecia estava prestes a ser reescrito. O teto começou a desabar, e a poeira cobriu tudo como um manto pesado. Impactos de puro desespero ecoaram pelo ambiente. Mas no meio do caos, uma luz intensa surgiu de onde a figura encapuzada estava. Edson sentiu seu coração acelerar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a confusão tomou conta. Edson, corre! Gritou sua mãe, o olhar dela transbordando preocupação. Mas antes que pudesse reagir, um fragmento de gesso acertou o chão a poucos centímetros dele, levantando um... Os assaltantes, visivelmente assustados pela situação, começaram a se procurar uns aos outros. O líder gritou, fuja! Agora! Mas enquanto tentavam escapar, a figura encapuzada se adiantou e, com um movimento rápido, desfez não só o capuz,
mas lançou um brilho radiante que parecia paralisar o ar ao redor. Não, a luz ofuscante fez tudo parecer surreal. Edson fechou os olhos, tentando se proteger. O barulho do desespero ao seu redor se misturou a uma vibração diferente, como se alguma energia estivesse prestes a romper a realidade. Ele reabriu os olhos. A figura estava agora desprovida de qualquer proteção, e para seu horror, era quase idêntica a ele. Aqui estou, disse a mulher com um sorriso sereno, mas profundamente triste. Eu sou você. Edson sentiu seu corpo tremer. O quê? O que você quer dizer? Sua mente estava um turbilhão. Ele tentava associar a imagem dela a qualquer coisa, mas os pedaços do que sabia não se encaixavam. Como isso é possível? Na verdade, eu sou o que você se tornou. Só que eu também sou o que você abandonou. Ela respondeu, a voz suave, com um peso que cortava como lâmina. Eu sou a parte de você que foi deixada para trás quando você decidiu se afastar da verdade da sua vida. Os assaltantes pararam. Intrigados. O líder, que ainda segurava sua arma, olhou em volta completamente sem noção do que fazer. O que está acontecendo aqui? Vocês estão loucos? Não estamos loucos. Edson gritou, buscando apoio nos olhares da maioria que estavam paralisados. Ela é parte de mim. Um dos assaltantes, perplexo, deu um passo à frente. Isso é algum tipo de truque? Mas a tensão aumentava. Um tiro ecoou. Edson não conseguiu identificar de onde vinha, mas foi o suficiente para balançar a estrutura da barbearia uma vez mais. Ela é real. Você precisa acreditar, ele implorou, quando a luz que emanava dela começou a envolvê-lo. Mas enquanto ele tentava se conectar com a revelação, um grito cortou o ar. Sua irmã, ainda caída no chão, começou a se mover. Edson, nunca fui o que você pensou que sou, ela murmurou, tentando se levantar, mas a dor era evidente. E à medida que ela fazia esforço, a forma da luz envolvente começou a desvanecer, revelando algo mais profundo. A mulher idêntica sorriu, mas havia um mistério em seu olhar. É a verdade, Edson. Tudo sempre esteve interligado. E, de repente, a atmosfera mudava novamente. Com um movimento brusco, a irmã virou a cabeça e olhou diretamente para ele. Você tipificou quem eu sou, mas não sou só sua irmã. Sou você também. Você me acolheu, mas agora me esqueceu. E precisa lembrar. Onde estava a firmeza dele? O que estava acontecendo? O caos se ampliava, gemidos de dor e confusão preenchendo o ar. Os bandidos, perdendo o controle, começaram a se encostar. O líder, agora trêmulo, hesitou antes de endurecer o rosto e preparar a arma mais uma vez. Era um misto de risos e lágrimas, uma colisão de realidades. Seria aquela luz uma proteção ou um golpe? Edson sentiu que tudo o que conhecia poderia desmoronar enquanto se concentrava naquela revelação. Se você não é quem eu pensei, então quem sou eu? Foi nesta questão, no meio do pânico, que o teto finalmente cedeu. Com um estrondo, a estrutura desabou, e a sala foi preenchida por uma nuvem de escombros e terror. Edson segurou a mão da irmã, e a figura relembra, mas algo poderoso se formava no ar. Ele se viu em uma encruzilhada entre o que sempre acreditou e a verdade pulsante que se desdobrava à sua frente. E enquanto tudo parecia se fragmentar, ele só conseguia pensar: o que mais eu não sei? O teto desabou com um estrondo ensurdecedor, trazendo à tona um mar de poeira e escombros. Edson mal teve tempo de reagir. Ele viu sua irmã caindo,
segurar a mão dela se tornou um instinto. O caos se espalhou. Gritos se misturaram ao barulho de concreto quebrando. O medo tomava conta de todos. E o que antes era um lugar de revelações, agora se transformava em um campo de batalha. Vamos! Precisamos sair! Edson gritou, puxando sua irmã em direção à saída que ainda estava livre. Os assaltantes, confusos, olhavam para os escombros sem saber como reagir. Mas ele não conseguiu tirar os olhos da figura que estava do outro lado. A mulher encapuzada era uma sombra, mas parecia ter um brilho que não era apenas reflexo da luz. Edson, você não pode confiar nela, gritou sua irmã, sua voz fraca, mas carregada de urgência. Ela não é quem você pensa. É uma armadilha. Essas palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. Mas ele estava mais preocupado com o presente. O que estava acontecendo ali, agora. Ele queria entender, mas tudo o que sentia era um nó na garganta. Um temor crescente. A mulher que se dizia sua mãe, então, avançou. Vocês não podem ir. Edson, escute-me. A verdade é mais complexa do que imagina. A urgência em seu tom fez com que todo o resto ao redor parecesse apagar-se, como se o mundo estivesse desmoronando, mas apenas as palavras dela importassem. Que verdade? Perguntou Edson, tentando decifrar o desespero no olhar dela. Você só trouxe dor. Agora está me perdendo novamente. E então, anunciou, como um fardo que tinha que ser descarregado. Você não é meu filho. Você é um experimento. Ela olhou para ele com uma intensidade que fez seus pés tremerem. Edson ficou paralisado. A respiração dele quase travou. O quê? Como assim? Você foi criado para algo maior do que imagina. Eu e seu pai, nós somos partes de um plano. Você é... Uau! Você não é só uma pessoa comum. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Seu mundo começava a desabar novamente, mas de um jeito diferente. O líder dos assaltantes, ainda em choque pela revelação, hesitou, mas então levantou a arma novamente, buscando o controle. Basta de conversa. Agora todos para o chão. A tensão na sala começou a se intensificar outra vez. Mas Edson estava em outro lugar. Experimento? Que plano é esse? A incredulidade transparecia nas palavras dele, como se uma brasa tivesse sido acesa em seu coração. Ele olhou para sua irmã, que ainda estava gemendo de dor, e em um impulso decidiu que precisava saber. Você vai me explicar agora. Ele gritou. Você me transformou em algo que não sei o que sou. Você, mãe, ou seja lá o que for, responde. O que você aprontou? A mulher se adianta, suas palavras perdendo a forma. Eu não pude ficar. Eu fiz o que fiz para proteger você. Haverá aqueles que não desejam que você viva. É por isso que temos que acabar com isso. As sirenes da polícia ainda ecoavam do lado de fora, mas a confusão na barbearia parecia estar prestes a atingir um pico que ninguém poderia imaginar. Edson olhou para a irmã. Ela parecia tão frágil, mas havia uma força interior que o estava puxando. Um grito de vontade dentro de si que clamava. Nada disso pode ser verdade. Mas quando ele olhou para a mulher que proclamava ser sua mãe, uma nova percepção começou a surgir. Que mudanças virão após aquelas palavras? E a verdade distorcida sobre quem ele realmente era começava a se moldar em sua mente como uma mancha de tinta em um quadro. A última gota de esperança parecia estar por um triz. E no momento em que tudo parecia se unir, um novo estrondo explodiu de onde ainda restava a saída. Um homem completamente diferente,
com um olhar fulminante, apareceu no meio da poeira. Chegou a hora. Ele lançou uma granada para o interior da barbearia e o tempo parou novamente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E enquanto a luz se apagava, a única certeza era que, quando o dia amanhecesse novamente, nada seria como antes. O barulho da granada explodiu em uma onda de destruição. O chão tremeu e uma nuvem de poeira e fumaça tomou conta da barbearia, obscurecendo tudo ao redor. Edson protegeu a cabeça com os braços e caiu no chão, próximo de sua irmã, que estava ferida. O coração dele disparava e a adrenalina pulsava nas veias como uma corrente elétrica. "Levanta! Vamos sair!" ele gritou, puxando-a pela mão. Mas a irmã se recusou a se mover. A fumaça era esmagadora, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Vozes gritavam. O caos tomava conta de cada canto. O que deveria ser um reencontro tumultuado, agora parecia um pesadelo. "Mãe, cuide dela!" Edson gritou, olhando para a figura da mulher que se dizia sua mãe, lembrando da revelação que havia lhe dado. As palavras dela ecoavam em sua mente. "Você é o experimento." O que isso significava? Seu mundo estava desmoronando, e tudo o que ele conseguiu pensar foi em sua família. "Edson, escute!" Sua mãe berrou, virando-se para ele. "O homem que lançou a granada quer te pegar. Você precisa ir agora." A voz dela era cheia de urgência. Ele percebeu que a mulher não estava apenas falando para protegê-lo, mas também tinha um plano. "Vamos! Todo mundo fora!" Uma das clientes gritou, arrastando seu companheiro em direção à saída. O burburinho da multidão se tornava cada vez mais ameaçador, e mais escombros estavam caindo. Era agora ou nunca. Edson ajudou sua irmã a se levantar, mesmo enquanto ela gemia de dor. "Estou aqui, você vai ficar bem." Ele segurou firme o braço dela, ajudando-a a se mover. "Edson, não podemos deixar eles pegarem você." A irmã insistiu, tentando resistir enquanto ela lutava para levantar. As lágrimas se misturavam com a poeira no rosto dela. "Você é mais importante." Os assaltantes estavam perdendo o controle, e um deles, com a arma tremendo nas mãos, apontou novamente. Isto não acabou. "Quem quer que estejam, se afastem." Ele estava prestes a disparar, quando um grito agudo cortou o ar, e a barbearia se encheu de mais poeira. A mãe de Edson, sempre em movimento, se colocou entre o filho e o assaltante. Sua forma resoluta era um escudo para Edson. "Você vai se afastar ou eu juro que você se arrependerá." As palavras dela reverberaram com uma força inesperada. O assaltante hesitou, a confusão cobrindo o rosto dele. E então, em um movimento surpreendente, outro assaltante caiu no chão, um tiro disparado de fora. A polícia. A sirene gritou e as vozes da justiça invadiram o lugar. O medo nos olhos dos assaltantes era quase palpável. "Fujam! Agora!" Edson gritou, decidindo não deixar que mais ninguém se machucasse. Ele puxou sua irmã e sua mãe juntos, apanhando o ar fresco. O caos subiu, mas eles precisavam escapar. No último segundo, as portas balançaram sob a pressão externa, e a luz do sol cortou a escuridão na barbearia. Edson sentiu uma onda de esperança misturada com pavor, e juntos conseguiram sair. A luz do dia parecia um milagre. "Você precisa se cuidar", gritou Edson para sua irmã enquanto finalmente a puxava para fora da barbearia, a polícia cercando a cena. Sua mãe estava logo atrás, olhando de um lado para o outro, como se estivesse vigiando. Uma vez do lado de fora, Edson sentiu o peso do mundo caindo sobre ele. Pessoas se apinhavam em torno, os gritos da multidão misturando-se com as ordens da polícia.
Todos no chão. Controlem a situação. Edson ficou parado, olhando para sua irmã e sua mãe. Um nó forte na garganta. Eu não posso acreditar que isso tudo aconteceu. Estamos juntos mais uma vez, mas quem somos nós realmente? A pergunta estava lá, no ar carregado de emoções. A luz do sol iluminou seus rostos, mas o futuro ainda era um mistério. As memórias e o passado se entrelaçavam, e a verdade, não revelada, permanecia como uma sombra. O que Edson queria saber agora? Quem eram eles no fim das contas? Os olhos de sua mãe estavam cheios de preocupação. Sua irmã estava prestes a desmaiar. Seu coração disparou. Ele precisava descobrir as respostas, mas, acima de tudo, precisava de sua família. Enquanto os oficiais tentavam dominar a situação, Edson puxou a irmã mais perto e olhou para os dois. Vamos ficar juntos. Não importa o que aconteça, nós vamos descobrir isso. Eu prometo. Naquele instante, ele sentiu que a história deles estava apenas começando. E enquanto o caos ainda ecoava ao redor, o peso do passado finalmente estava começando a ser revelado. Mas o que eles realmente encontrariam ao longo do caminho? E se a verdade os levaria até seus maiores medos? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, não fique de fora.